E vamos falar agora sobre a primeira-dama Janja da Silva. O jornalista Wilson Lima, diretor da sucursal de Brasília, publicou uma matéria sobre a atuação de Janja para viabilizar o desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem a Lula. Segundo o jornal O Globo, a primeira-dama tentou obter financiamento privado para o evento. Além disso, ela teria acompanhado a preparação da escola e viajado até o barracão em um voo da FAB. A Acadêmicos de Niterói captou 5 milhões de reais por meio da Lei Rouanet. Lula, por sua vez, tentou se distanciar do desfile. Em entrevista na Índia, o presidente disse que foi apenas homenageado. Vamos assistir ao vídeo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não penso. Porque, primeiro, eu não sou carnavalesco. Eu não fiz, sabe, o samba enredo. Eu não cuidei dos carros alegóricos. Eu apenas fui homenageado numa música maravilhosa, que foi uma pena que a minha mãe já tivesse morrido e não visse a música. A música, na verdade, é uma homenagem à minha mãe. É a saga dela de trazer o vídeo para São Paulo. Eu, sinceramente, acho que a escola fez uma coisa extraordinariamente. Não cabia ao presidente dar palpite nos gastos alegóricos. Só cabia ao presidente da República aceitar ou não, sabe, se ele queria ser homenageado. E eu aceitei. E sou muito grato à escola. Madá, então, a culpa é da Janja, é isso? E o Lula meio que não sabia de nada, só aceitou ser homenageado? Não, ele falou que ele aceitou. Se ele aceitou, ele assumiu o risco da propaganda eleitoral antecipada, né? Esse aí é um vídeo para o povo aí das ações guardar, porque vai que o vento político muda. Ele aceitou. A questão é que a gente tem as notícias que já saíram agora na última semana, que não foi só isso, que foram mandadas correções aqui e acolá, assim, no enredo, e que a questão dos evangélicos não foi uma questão que você achou que precisasse se corrigir. E eu acho que ele foi sincero aí. O que só pensa dos evangélicos? Não pensa, ele não tá nem aí mesmo. Não tá. É isso. O que você pensa? Eu não penso nada. Dane-se. Dane-se. Quero nem saber. E é isso. Assim, eu não sei por quê. Eu sei que tem alguns evangélicos que se alinham ao petismo, isso e aquilo. O pessoal que é do PT sempre chamou evangélico de crentelho. Agora eles têm uma gíria que chama evangê, que é para taxar tudo que eles acham assim que é cafona ou que é idiota, eles chamam de evangê, ou roupa que eles não gostam. O que eu entendo o que o Lula está falando. O Lula, não sei se está muito bem, né? Porque ele tá. A trava que esse homem tinha na língua, ele soltou, né? Soltou a trava da língua, tá falando mesmo que não pensa nos evangélicos. Eu não entendo algum evangélico ainda achar que vai ser aceito pelo petismo. Não vai, não tem respeito nenhum. Não adianta enfiar a Janja em igreja evangélica, fazendo cosplay de irmã, cosplay de obreira. Quer enganar quem com isso? Eu acho que os evangélicos têm de entender que é assim. O PT não teve nunca respeito pelos evangélicos, teve alianças estratégicas com Malafaia, com Eduardo Cunha e Companhia Limitada, mas essa elite que domina o pensamento político do partido tem nojo de evangélico. E ponto. E é isso. E vida que segue, entendeu? É isso. Ele falou o que ele pensa. Exatamente. Eu lembro até, Madá, que acho que desde o começo do ano passado tinha essa ideia de fazer uma aproximação com os evangélicos por meio da Janja. Então, criou-se ali o Dia Nacional da Música Gospel. Chama a Janja pega o microfone, mas aí sai uma coisa completamente forçada, né? A coisa não dá ali uma sinergia. E aí agora esse desfile meio que expôs, né, claramente que realmente tem esse preconceito em relação aos evangélicos. E aí, Madá, eu também acho que agora está nesse momento. O Lula ele é mestre nisso de falar, mas eu não sabia de nada, né? Eu não sou responsável. O sítio do Atibaia não era meu,
no mensalão ele falava também, né? Eu não sabia de nada, né? Não fiquei sabendo. Eram umas pessoas aí fazendo coisa que eu não estava, não tinha conhecimento. E aí é o Lula clássico fugindo da responsabilidade. Mas eu acho que tem ainda um outro aspecto que aí eu acho esse aspecto também é condenável, né? Mas é um outro que também é condenável, que é essa coisa que está acontecendo ali dentro ali do círculo mais próximo do presidente, que é jogar meio que a coisa para a Janja, né? Como se a Janja que fosse a grande foliã que queria muito dançar na escola de samba. Eu tenho certeza disso, né? E o Lula foi meio a reboque. E não, né? Ele tem que assumir as responsabilidades dele. E você falou de mudar ali o samba enredo. Tem um trechinho específico do samba enredo que fala ali da soberania, das sanções, né? Uma coisa assim, das tarifas. Aquilo ali foi enxertado mesmo, né? Pelo presidente da República. E dizer que só aceitou ser homenageado, a história é muito ampla, tem muitos detalhes, e aí não cola essa posição do Lula aí de dizer que só aceitou, né? E ainda assim, mesmo que tenha aceitado, concordo com você, tem aí a sua responsabilidade, né? Sabe que isso que você falou de empurrar para a Janja, no Narrativas Antagonistas, eu fiz uma reflexão sobre isso. Sob o ponto de vista da estratégia de comunicação, faz todo sentido jogar para cima da Janja. Se eu estivesse cuidando do Lula, é o que eu faria. A Janja é um imã de ranço. O Brasil inteiro tem ranço da Janja. Os petistas têm ranço da Janja. Então, quando uma coisa dá errado, se você joga a responsabilidade para ela, o povo até esquece do Lula. Fala, essa mulher mesmo que ela fez, que ela é deslumbrada, ela tá lá, foi lá arrumar briga com a filha do Lula, no camarote, ela só traz problema pro Lula, toda vez que ela abre a boca, foi ela. Certeza que foi ela. Como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. Pinta ele de maridinho oprimido, né? O homem é só o presidente da República. Pinta ele de maridinho que faz tudo que a esposa quer. Isso cola. Isso dá certo. E no meu entendimento, é isso que eles estão fazendo, porque a Janja tinha sumido. Aí ela volta às redes sociais depois do desfile. A rede social da Janja, ela tem três posts lá que eu juro. Se não for para atrair hate em cima da Janja, eu não sei para que puseram. É a Janja com K-pop, falando de K-pop, parecendo adolescente. A Janja fazendo trend de TikTok com um influencer brasileiro na Coreia, comendo o doce do não sei o quê, e tá sold out, não sei. Olha, e uma outra dela com a roupa tradicional da Coreia, chegando lá, ela foi representar o Brasil e fez cosplay de coreana, ou apropriação cultural. Não sei, ou como a Janja, então ela é inimputável para apropriação cultural, porque ela é de esquerda. Mas é isso. Quem olha as postagens da Janja na viagem, mesmo a pessoa que é de esquerda vai falar, gente, isso aí vai contra o Lula, sabe? É uma coisa assim, criaram um ranço em cima dela depois, porque as evidências de reuniões do pessoal do Samba Enredo com o governo, de voar de Fábio, de ministro ir lá, de corrigir o samba, elas transbordam. E o povo já levou para a justiça eleitoral. E Brasil é o seguinte, tá tudo certo até mudar o vento político, né? E essa coisa também, Madá, de jogar meio que a culpa na Janja, né? É muito feio, né? Porque lembrando também do Lula, depois da morte da Marisa Letícia, quando ele dá um depoimento na Lava Jato, ele fala, mas esse apartamento aí, falando do triplex do Guarujá, isso aí era um negócio que a Marisa que estava vendo, né? Eu não sei se ela ia vender, se ela ia alugar, o que ela ia fazer com aquilo, mas ele joga em cima da Marisa, que já não podia mais se defender, e eu lembro que nessa época pegou super mal, né? A Lava Jato ainda era temida, e ele se sai com essa, né? Mas, enfim, é isso, é o Lula de sempre, claro. Sabe por que pegou mal naquela época, Duda? Porque a dona Marisa era
por quem odeia o PT? É a figura da dona de casa tradicional, que se esforçou pelo marido, que fez tudo pelo marido, criou os filhos, esteve lá do lado, e depois de morta sofre uma ingratidão dessas, entende? Então, as pessoas acabam tomando as dores dela, não por causa de política, mas porque todo mundo conhece o caso do cara que ficou viúvo e parece que nunca foi casado com aquela mulher que não tem nenhuma gratidão. Principalmente mulher dona de casa. Principalmente a mulher que criou os filhos do cara enquanto o cara ascendeu muito socialmente. Então tinha isso. No caso da Janja, ela está num outro lugar, que é um lugar de segunda esposa e de segunda esposa que não se dá bem com os filhos do primeiro casamento, que também é algo que existe muito. O que não existe, até a minha amiga Bárbara Ganso estava analisando isso, o que a gente não vê é essa figura da segunda esposa, que não se dá bem com a família original do marido, ser primeira-dama de um lugar. Isso aí é uma combinação explosiva. É uma combinação explosiva. Então, a gente tem isso. Ela atrai o ranço. A segunda esposa, que não se dá bem com os filhos, ela é uma figura malquista na sociedade. Principalmente quando ela não tem filhos. Ela é muito rotulada. É uma figura social que a mulher pena. Mesmo mulher que não se dá bem com os filhos, que ela tenha razão. Se ela não tiver filhos e não se der bem com os filhos do cara, ela vai ser crucificada. Nem importa se ela tem razão ou não. E a dona Marisa está no lugar que, no imaginário popular, é o da mãe perfeita que precisa ser defendida. Então, acho que existe essa diferença. Jogar a culpa na Marisa, ele só fez depois dela morta, uma vez, e se ferrou na opinião pública. Agora, jogar a culpa na Janja é uma coisa que esse homem vai poder fazer o quanto ele quiser. Agora, a Janja viu o que ele falou da Marisa. Ela casou porque quis. Se com a Marisa ele fez aquilo, tendo passado a vida toda tendo filho com ela, imagina agora nessa situação. É verdade.